E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Na aula de hoje falaremos novamente sobre o equilíbrio químico, beleza? Então, vamos lá, turma. A gente viu que para ter equilíbrio químico é preciso ter reação reversível. O que é uma reação reversível, pessoal? É aquela reação onde os reagentes, eles formam os produtos. E esses produtos, pessoal, eles interagem entre si restaurando os reagentes, beleza? E a gente viu que no equilíbrio químico, pessoal, tem o equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? É aquele equilíbrio, pessoal, que indica para a gente uma situação de movimento, onde vai estar existindo ali duas ou mais ações que ocorrem ininterruptamente, ok? Então, pessoal, a gente conceituou que equilíbrio químico, para ter equilíbrio químico, é preciso ter reação reversível e é preciso ter também equilíbrio dinâmico, certo? E quando que vai estar acontecendo o equilíbrio químico, pessoal? A gente sabe que uma reação ela tem o sentido direto e o sentido inverso quando ela é reversível, certo? A reação direta ela é responsável pela formação dos produtos, enquanto a reação inversa ela é responsável pela regeneração desses reagentes. Vocês concordam comigo que cada uma dessas reações tem ali uma velocidade associada? Então, essa reação direta, pessoal, ela vai ter uma velocidade de formação para esse produto. Enquanto essa reação inversa, pessoal, ela vai ter uma velocidade para estar regenerando esses reagentes. Quando essas velocidades, pessoal, da reação direta e da reação inversa, elas forem iguais, a gente vai ter ali, então, o chamado equilíbrio químico. Certo? A gente pode estar observando isso, pessoal, através dessa representação aqui. Tá certo? Outra coisa importante de estar falando, pessoal, é que o equilíbrio químico ele só acontece quando tiver sistema fechado. Se o sistema ele estiver aberto, pessoal, vai poder ocorrer ali perda de matéria e outras substâncias estarem entrando no sistema. Então isso pode impedir a formação do equilíbrio químico, beleza? E outra coisa importante ainda de estar falando, no equilíbrio químico, pessoal, quando atingir o equilíbrio químico, as concentrações tanto dos reagentes quanto dos produtos, elas não se alteram, porque a velocidade da reação direta ela é igual à velocidade da reação inversa, certo? Dessa maneira, não tem alteração de nenhum dos componentes dessa reação. Porque ao mesmo tempo que essa reação direta está consumindo esse H2, a reação inversa ela está repondo na mesma velocidade esse H2 que está sendo consumido. Continuando falando ainda em relação às concentrações, pessoal, no equilíbrio químico, pode acontecer que a concentração dos reagentes ela seja igual à concentração dos produtos, mas pode acontecer ainda da concentração dos reagentes ser maior que a concentração dos produtos e pode também acontecer que a concentração dos produtos seja maior que a concentração dos reagentes, beleza? Então, pessoal, nunca pensem que no equilíbrio químico a concentração dos reagentes ela precisa ser igual à concentração dos produtos. Não, a concentração dos reagentes produtos elas podem ser diferentes. A única coisa que é necessária é que a velocidade da reação direta seja igual à velocidade da reação inversa. Aí depois, como que a gente determina a constante de equilíbrio para uma reação? Imagine essa reação genérica aqui, pessoal. E a gente pode estar determinando a constante de equilíbrio em termos da concentração ou em termos das pressões parciais. Quando a gente estiver falando de concentração, a gente escreve Kc. Quando a gente estiver falando em pressões parciais, a gente fala em Kp, certo? Então, pessoal, para expressar a constante de equilíbrio para uma reação, a gente vai pegar e multiplicar as concentrações dos produtos e elevar a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Depois, pessoal, a gente divide isso pela multiplicação das concentrações dos reagentes, também elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Isso para constante de concentração. E para constante de pressão parcial é de forma análoga, pessoal. Só que para constante de concentração, observe que a gente coloca colchete. E para as pressões parciais, a gente coloca parênteses, certo? Aqui a gente vai colocar valores de concentração e aqui a gente vai estar colocando valores de pressões parciais. Beleza?
Aí, pessoal, vai ter alguns fatores que vão estar alterando esses valores da constante de equilíbrio, que se baseiam no princípio de Le Chatelier. Vamos ver então o que é esse princípio de Le Chatelier, turma? O princípio de Le Chatelier, pessoal, ele fala que quando se aplica uma força em um sistema em equilíbrio, ele tende a se reajustar para diminuir os efeitos dessa força. Então, pessoal, a gente pode simplificar isso da seguinte maneira. Eu fiz alguma perturbação ali no sistema que estava em equilíbrio, certo? Então, o sistema, pessoal, ele vai fazer alguma coisa para diminuir essa perturbação que eu causei, certo? Então, pessoal, como a gente já viu anteriormente, são 3 fatores que alteram a constante de equilíbrio, baseado no princípio de Le Chatelier, que é a concentração, pressão e temperatura, certo? Vamos falar de novo sobre cada um desses. Concentração primeiramente, pessoal. Então, turma, se uma reação ela estiver em equilíbrio, com a temperatura constante, e a gente variar apenas a concentração de um dos reagentes, o que vai acontecer com esse sistema? O sistema, pessoal, ele vai tentar diminuir esse aumento de concentração que a gente provocou ali nos reagentes. Como que ele vai fazer isso, pessoal? Vai ter, então, o favorecimento da reação direta. A reação direta, pessoal, é aquela reação responsável pela formação dos produtos. Então, a reação direta, ela vai estar consumindo esse excesso de reagentes que está ali no sistema, certo? E se acontecer o contrário? Se acontecer o aumento na concentração dos produtos? Se isso acontecer, pessoal, vai acontecer o deslocamento do equilíbrio no sentido inverso. Ou seja, a reação inversa ela vai ser favorecida em relação à reação direta. Lembrando que a reação inversa ela restaura os reagentes. Então, para restaurar os reagentes, precisa estar consumindo os produtos. Então, vai consumir esse excesso de produtos que está ali no sistema. Beleza? Aqui, pessoal, vocês podem estar observando melhor isso. Por exemplo, tem essa reação química aqui. Então, pessoal, se adicionar algum desses dois reagentes aqui, vai favorecer a reação para consumir esse excesso de reagentes. Se adicionar se aumentar a concentração dos produtos, então vai favorecer aquela reação que vai consumir esse excesso de produtos, que é a reação inversa, certo? E se a gente estiver retirando, por exemplo, o ácido clorídrico, o HCl, pessoal? Se a gente retirar HCl, o sistema vai tentar repor essa concentração de HCl. Então, vai estar acontecendo o favorecimento da reação direta. A reação direta é responsável pela formação de HCl, concorda comigo? E se a gente, por exemplo, remover H2 ou Cl2? Se a gente diminuir a concentração do H2 e do Cl2, pessoal, o sistema ele vai tentar também repor essa concentração que está faltando. Então, o jeito dele repor é favorecendo a reação inversa, certo, pessoal? Quando ocorre esse favorecimento, pessoal, a gente sempre fala que o equilíbrio é deslocado. Então, muitas vezes vocês vão ver aí equilíbrio deslocado para a direita. O que significa equilíbrio deslocado para a direita? Quer dizer, pessoal, que a reação direta ela é favorecida. Quando vocês verem aí que o equilíbrio ele foi deslocado para a esquerda, quer dizer que a reação inversa ela está sendo favorecida. A pressão também é outro fator que influencia na constante de equilíbrio. Se a gente aumentar a pressão, pessoal, o que acontece com o sistema? O sistema, pessoal, ele vai deslocar o equilíbrio para aquela reação que tiver o menor volume. Mas, professor, não faço a mínima ideia de como que eu vou saber se qual sentido tem o maior e o menor volume. É simples, pessoal. Observe essa reação aqui do gás nitrogênio com o gás hidrogênio formando ali a amônia. Observe, pessoal, que tem 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio para produzir 2 mols de amônia. Então, turma, para estar analisando os volumes, a gente pega e pode simplesmente analisar só o número de mol do gás, certo? Então, por exemplo, aqui nos reagentes, a gente tem 4 mols de gás, certo? E nos produtos? Nos produtos a gente tem só 2 mol. Então, ó, a reação direta, ela tem 4 para formar 2 mol. Então, observe que o volume ele diminuiu. E a reação inversa? A reação inversa, pessoal, vão ser 2 mols que vão estar formando 4 mols de gás, certo?
Então, a partir disso, pessoal, a gente consegue analisar bem quando está aumentando e quando está diminuindo o volume da reação, certo? E se acontecer, pessoal, uma diminuição na pressão? Se diminuir a pressão, o equilíbrio, pessoal, ele vai ser deslocado no sentido daquela reação que tiver o maior volume, ou seja, aquela reação que tiver o maior número de mols. E por fim, turma, tem também a temperatura, né? A temperatura, ela influencia na constante de equilíbrio, deslocando o equilíbrio da seguinte maneira. Aumentou a temperatura do sistema. O equilíbrio, pessoal, ele vai ser deslocado no sentido daquela reação que for endotérmica, reação que absorve calor. E se tiver a diminuição da temperatura, o equilíbrio ele vai ser deslocado naquela reação que for exotérmica. Lembrando que reação exotérmica é a reação que ocorre liberação de calor. Espero que vocês lembrem lá da variação de entalpia, pessoal. Quando o ΔH de uma reação for positivo, isso indica que a reação direta ela vai ser endotérmica. E, consequentemente, a reação inversa ela precisa ser, então, exotérmica. E quando o ΔH da reação for negativo, isso quer dizer que a reação direta ela é exotérmica, enquanto a reação inversa ela será endotérmica. Por exemplo, turma, vocês olham ali uma reação genérica dessa seguinte maneira e observam que a variação de entalpia ela é negativa. Então, o que vocês sabem sobre a variação de entalpia da reação direta e da reação inversa? Se esse ΔH aqui ele é negativo, pessoal, isso quer dizer que a reação direta ela é exotérmica, ela libera calor, certo? Então, essa reação libera calor. E a reação inversa, pessoal, ela vai ser, então, endotérmica. Ela vai estar absorvendo calor. Ela vai apresentar um ΔH positivo. Então, turma, por hoje é só. Peço que vocês façam os exercícios da semana 3 do PET Complementar Volume 1. E se ficou com alguma dúvida, tirem essas dúvidas lá pelo grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima, então, e valeu!